Jeremias capítulo 32, Jeremias capítulo 32. Faremos a leitura dos versículos 1 ao 15. Versículos 1 ao 15. Lembrando que quando a gente pensa no Antigo Testamento, é fundamental a gente pensar que, especialmente nesse período aqui do profeta Jeremias, o reino de Israel ele já estava dividido, né? Nós tivemos ali uma divisão a partir dos filhos de Salomão, quando 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul. As 10 tribos do norte tinham como capital Samaria, que acabou sofrendo a destruição e a desmobilização ali de Samaria e do Reino do Norte a partir do Reino da Síria, mais ou menos no ano 722 a.C. Alguns profetas falaram para o povo ali das tribos do norte, e outros profetas profetizaram e levaram mensagens de Deus às 2 tribos do sul que tinham como capital Jerusalém. Jeremias, então, é um desses profetas que profetizou fortemente para várias nações, mas especialmente para Judá, que era o reino do sul, que tinha como capital Jerusalém. O Jeremias ele profetizou por 4 décadas, por 40 anos ele foi profeta e anunciou mensagens de Deus às tribos ali do reino do sul, especialmente aos judeus de Jerusalém. Jeremias capítulo 32, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias. Zedequias, rei de Judá, como eu falei, reino do sul. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. O Jeremias estava preso pelo rei e governador ali Zedequias. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar esta profecia. Então, Zedequias, rei do sul, do reino do sul, rei de Judá, ficou muito incomodado porque havia uma mensagem que Deus tinha dado ao profeta Jeremias e Jeremias insistia com essa mensagem. Por conta disso, o Zedequias decidiu prender o Jeremias. Qual era essa mensagem? Assim diz o Senhor: estou prestes a entregar esta cidade, Jerusalém, ao rei da Babilônia, e ele, o rei da Babilônia, a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele. Eu vou pedir uma prestação de contas ao rei Zedequias. Diz o Senhor: vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Nesse tempo, o Senhor me enviou uma mensagem, disse o profeta Jeremias. Só para contextualizar o que estava acontecendo. Reino, então, do norte já havia sido destruído pelo Império Assírio, e nesse momento o Reino do Sul estava sofrendo também ameaças da Babilônia, e a Babilônia já tinha feito um arraso naquela região. Desde mais ou menos o ano 605 a.C., a Babilônia ela seguia em crescente destruição sobre os povos daquela região. A Babilônia já tinha superado os assírios, que tinham destruído
o reino do norte, já tinham também vencido os egípcios e agora já estavam no entorno de Judá, da região de Jerusalém, para também assumirem o poder. A Babilônia tinha levado preso o rei anterior ao Zedequias, que é o Joaquim, e colocou então o Zedequias como rei de Judá, mas como uma espécie de vassalo, de escravo, de subjugado ao rei da Babilônia. Porém, num dado momento, o rei de Judá, o Zedequias, entendeu que ele deveria se unir com os egípcios e se rebelar contra o seu opressor, que era o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. A palavra que Deus continuava constantemente a anunciar por meio do profeta Jeremias é de que Zedequias não deveria usar o seu exército de Judá para se rebelar contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que pelo contrário, ele deveria se submeter porque era o plano de Deus de que Judá fosse exilado e ficasse lá durante 70 anos, porque pecaram contra o Senhor, se esqueceram dos mandamentos de Deus, passaram a adorar outros deuses, passaram a se prostituir e passaram a abandonar a Yahvé, o Deus de Israel. Então, Jeremias insistia com essa mensagem de que não adiantaria o Zedequias, rei de Judá, se juntar aos egípcios e se rebelar contra o rei da Babilônia, porque Judá seria destruída, a cidade seria arruinada caso isso acontecesse. Porém, ao mesmo tempo, sacerdotes e outros profetas, considerados falsos profetas, diziam o seguinte: olha, há uma promessa de Deus sobre Jerusalém. Então, Yahvé, o Deus de Israel, está guardando essa cidade. Ou seja, rei Zedequias pode se unir aos egípcios e podem destruir e se levantarem contra a Babilônia, que Deus, o Yahvé, nos dará a vitória. O Jeremias insistia: não, se submeta, porque Deus tem um plano nisso. Por conta disso, o rei não gostou dessa ideia do Jeremias ser muito negativo, assim ele era interpretado, e deixou ele preso num pátio real. E o que o Jeremias, estando preso, ele vai começar a dizer a partir do versículo 6, é justamente isso. Nesse tempo, ele estando preso, disse o profeta Jeremias: o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo, Anamel, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre meu campo em Anatote, uma cidade ao norte de Jerusalém. Compre o meu campo. Pela lei, você, Jeremias, tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça a outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Anamel veio me visitar na prisão e disse: compre o meu campo em Anatote, na terra de Benjamim, tribo do Jeremias. Pela lei você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça a outro. Isto é, existia terras sob o domínio e a propriedade do primo do profeta Jeremias, o Anamel, que ficava numa região ao norte de Jerusalém, inclusive região que já havia sido tomada pelo Império Babilônico, e o primo pensou: aquela região já está tomada, então eu vou vender essa terra porque ela não tem valor nenhum, só vai me dar prejuízo. E a lei dizia que antes de se vender uma terra para alguém de uma outra tribo, de uma outra família, você tinha que tentar, com pessoas da mesma família, da mesma tribo, até anular a última opção, e depois você poderia vender suas terras para o estranho. Então, o Anamel decidiu vender esse terreno dele, mas ele se lembrou: ainda tem Jeremias, meu primo, deixa eu oferecer para ele. Caso ele não compre, eu posso vender para uma outra pessoa. Então, vou visitá-lo na prisão. Era uma espécie de prisão domiciliar, porque também o rei Zedequias temia muito a comunhão que o Jeremias tinha com Deus. Então era uma prisão assim, mas razoavelmente assim, se é que é possível se dizer isso a respeito de uma prisão, mas confortável ali no palácio real. Então, Deus disse que o Jeremias deveria comprar esse terreno.
Portanto, compre-o para si, disse o primo. Né? Então, entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era realmente do Senhor. Então, Jeremias pensou, olha, então, realmente foi o Senhor que me disse que meu primo viria, que eu deveria comprar essa terra. Jeremias disse, versículo 9, assim, comprei o campo em Anatote e paguei a Anamel 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas. Passei a prata e lhe paguei. Desculpa, pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada, o que era habitual naquele tempo, com os termos e as condições da compra, um documento de compra e venda. E as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maesias. Baruque era o secretário do profeta Jeremias. Fiz tudo isso na presença de meu primo Anamel, das testemunhas, conforme a lei rezava, as testemunhas que assinaram a escritura, e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda, aqueles que estavam guardando Jeremias, porque ele estava em prisão domiciliar, mas o domicílio real. Então, na presença deles, eu, Jeremias, disse a Baruque, meu secretário, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pegue a escritura selada e a cópia não selada e coloque-as num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Era habitual que documentos importantes ficassem guardados em vasos de barro e eles duravam ali séculos, né, conservados. Geralmente em material de papiro, a escritura. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nesta terra, e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Parece confusa essa mensagem que Deus havia dado para Jeremias, mas é um texto bastante interessante que talvez possa nos ensinar muito nesse tempo que estamos vivendo um período de pandemia, de calamidade pública, de necessidade, de tristeza, de muitas mortes, perdas de emprego, perda de condição de dignidade para muitos homens, mulheres, sentimento de insegurança, de medo, de desespero, de pavor, de pânico, e tantas coisas que têm acompanhado a muitos de nós nesse período delicado, hoje no ano de 2020. A cena basicamente ali era a seguinte: Jeremias, profeta em Judá, nascido da tribo de Benjamim. O nome de Jeremias significa Deus tem estabelecido. Jeremias inicia seus dois textos, tanto o livro dele mesmo, o profeta Jeremias, quanto o livro das Lamentações de Jeremias, se identificando como palavras de Jeremias, ou ações, eventos, histórias, experiências vividas por esse profeta. O profeta Jeremias ele foi chamado ainda muito jovem. Se você ler lá o capítulo 1 do livro de Jeremias, quando Deus o chama, ele fica bastante inseguro, dizendo que ele é muito jovem, que ele não vai conseguir falar, que ele vai se sentir inseguro diante das mensagens que Deus daria para ele no futuro. E Deus diz, olha, tenha coragem, eu estou com você, eu estou estabelecendo você como profeta, e profeta para as nações, não somente para Judá, não somente para Jerusalém, não somente para Israel, mas você é um profeta para as nações. Só que Jeremias foi um profeta que os estudiosos dizem que ele foi um profeta que ele não experimentou muito o resultado das suas profecias. Ele não conseguiu testemunhar muito o aspecto de restauração que ele acreditava que iria acontecer no reino de Israel. Pelo contrário, ele foi um profeta bastante em crise. Em vários momentos ele amaldiçoou o dia da sua morte, ele se sentiu muito triste, ele questionou o chamado que Deus deu para ele. E isso tudo porque durante a existência dele, ele testemunhou muitas tristezas, guerras, mortes,
em vários momentos, após a tomada da cidade de Jerusalém por parte dos babilônios, ele via crianças morrendo, mães chorando pela perda dos seus filhos, muita fome, muita miséria, muita injustiça, muita calamidade. Então, ele é um profeta. O pessoal brinca e chama ele de profeta chorão por conta das lamentações dele, mas ele é um profeta que ele testemunhou um momento muito difícil na história de Israel, um momento de muitas perdas, de muita degradação do seu povo, da sua família, dos sacerdotes, dos outros profetas, dos reis, da nação, das tribos. Então, e muitas vezes o Jeremias ele anunciava a mensagem que Deus havia dado para ele, mas ele pouco era ouvido, né? E na maioria das vezes eu diria que ele não foi ouvido. Outros profetas, falsos profetas, tentaram várias vezes calá-lo, reis tentaram calá-lo também, amigos, familiares e tanta gente tentava insistir em que a mensagem dele não fazia sentido, em que a profecia dele era muito dramática, a profecia dele era muito negativa. Então, provavelmente, os positivistas em termos psicológicos de plantão o criticavam porque ele não animava o povo, pelo contrário, era um profeta da desgraça, era o profeta da escravidão, era o profeta da morte. E em algumas situações, as suas profecias eram representadas em atos. Uma certa vez, Deus disse para ele que ele deveria comprar um cinto, enterrar junto ao rio Eufrates, e depois de um tempo ele deveria ir lá, voltar e pegar o cinto. E assim ele fez. Comprou um cinto na feira, foi lá, conforme a orientação de Deus, enterrou esse cinto. Depois de algum tempo, Deus falou para ele, agora vai lá, desenterra esse cinto. Ele marcou o terreno com a pedra, junto ao rio Eufrates, e pega esse cinto. Quando ele foi e desenterrou, o cinto estava todo destruído, acabado, não prestava para nada. E Deus disse para ele, assim diz o Senhor, que assim como esse cinto que você enterrou, comprado novo e agora está destruído, assim será destruída a nação de Judá, porque abandonou o Senhor, deixou os seus preceitos, se distanciou do relacionamento com Yahvé. Em um outro momento, Deus disse para ele, Jeremias, você não vai nem se casar, nem ter filhos, porque eu vou trazer destruição sobre essa terra, e vai chegar um momento em que a população não vai conseguir enterrar seus mortos, e as mães não vão conseguir chorar pelos seus filhos. E ninguém terá misericórdia das crianças que nascerem nesse lugar. Por conta disso, você, Jeremias, não vai se casar e nem vai ter filhos. E assim aconteceu. E por fim, nesse texto que lemos em Jeremias 32, Deus então o orientou a comprar um terreno. Mas é curioso, porque Deus pede para ele comprar um terreno sem valor algum para o presente. Essa região de Anatote, ou Anadote, depende da tradução da tua Bíblia, é uma região que fica ao norte de Jerusalém. Nesse período dessa profecia de Jeremias 32, era mais ou menos o ano 587 a.C. E já há um ano, quer dizer, desde 588 a.C., por conta da rebeldia dos Edequias, o Nabucodonosor, junto com seu exército babilônico, decidiu cercar a cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém já estava sob ameaça há um ano, com um exército poderoso babilônico no entorno da cidade, ameaçando destruir a cidade de Jerusalém, caso os Edequias não se rendesse, não voltasse a ser vassalo assumido do rei Nabucodonosor. E nesse período, aquelas cidades, inclusive da região de Israel, que estavam no entorno, já haviam sido tomadas. Isto é, Anatote já estava sob o domínio babilônico. Então, quando esse primo Anamel se aproxima lá do Jeremias para vender o terreno, ele está vendendo um terreno que não está necessariamente nem mais sob o poder dele, porque o inimigo já tinha tomado toda a região de Anatote.
Mas aí Deus aparece para Jeremias, anuncia uma palavra ali, ocorre a epifania, esse aparecimento de Deus, essa mensagem diretamente de Deus para o profeta, e Deus então diz: olha, você precisa comprar o terreno desse seu parente. Né? Mesmo sendo já um terreno numa região conquistada pelo inimigo, eu vou dizer para você: compre o terreno. Eu estou ordenando para você, Jeremias, compre o terreno. E esse profeta que vinha trazendo sempre mensagens de destruição, de punição sobre o povo de Judá, assim como já havia ocorrido a punição sobre o povo de Israel lá nas 10 tribos do norte, de repente percebe um sinal de fé e de esperança nessa mensagem de Deus para ele. Deus, nesse momento, havia convidado o profeta Jeremias para um ato profético sob sua própria orientação. Um ato profético de fé e de esperança. E esse foi um ato profético de verdade. Não são muitos absurdos que se fazem em nome de cargos políticos, em nome de facilidades entre os poderes e os privilegiados, que acontecem hoje, inclusive aqui em Brasília, a partir de reunião de alguns pastores sem noção, que infelizmente a gente tem a tristeza de ter que encarar no nosso país. Mas ali, de fato, Deus estava convidando o profeta Jeremias para um ato profético. E esse ato profético envolvia a compra de um terreno de um lugar que já estava sob o domínio do inimigo, isto é, não tinha valor algum. E o que Deus estava dizendo para Jeremias? Olha, Jeremias, você comprar esse terreno, você lavrar a escritura conforme lei, com uma selada e uma outra cópia não, diante dos oficiais da guarda, diante do seu primo antigo dono do terreno e diante do povo que está no entorno, isso é um ato profético de fé e esperança. Isto é, o que eu estou dizendo através da tua compra desse terreno perdido e sem valor, que nenhuma especulação imobiliária queria naquela época, especialmente se fosse do povo judeu, eu estou dizendo que, apesar da minha afirmação, eu, Senhor Yahvé, que vou levar esse povo cativo e que vou destruir Jerusalém, haverá um tempo de restauração. Por isso, compre esse terreno. Compre esse terreno como ato de fé e de esperança, porque o cenário que você está vendo hoje ainda vai piorar, porém eu, Senhor Yahvé, afirmo e reafirmo de que haverá restauração. Haverá um dia que eu trarei vocês de volta, trarei vocês para essa terra que havia prometido a vocês desde a época que eu os tirei da escravidão do Egito. Então essa é uma compra simbólica. E algumas lições que eu acho que são importantes desse texto, com esse ato tão importante da compra desse terreno inicialmente sem valor, são lições de fé e esperança para nós no nosso tempo de pandemia, de sofrimento, de perdas, de morte, de adoecimento, de falta de recurso financeiro, de insegurança, quanto o dia de amanhã, quanto ao trabalho, quanto ao futuro, quanto se a gente vai conseguir pagar ou não as nossas contas. Eu percebo algumas lições fundamentais que podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé e reanimar a nossa expectativa, a nossa esperança nesse tempo. A primeira questão que aparece para mim no texto é que quando Deus fala, a gente faz e ponto. O que Deus disse ao profeta Jeremias foi: compre o terreno. A mensagem de Deus, ela leva em conta a realidade. Deus sabia que naquele momento aquele terreno não tinha valor algum. Então, Deus leva em conta a realidade do profeta, porém, a realidade de Deus e toda promessa que Deus faz à humanidade são promessas que vão além da realidade presente. Não estão só no aqui e agora, não estão só nas circunstâncias do momento, vão além. Deus está nas situações, Deus se apresenta através das situações, e apesar, independente delas, porém, as promessas de Deus estão para além das situações. Deus não precisa seguir lógicas construídas por nós.
Deus não precisa atender a nossa necessidade de explicação. A nós cabe tão somente a resposta: sim, Senhor. Jeremias capítulo 32, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Repito, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? O que Deus está dizendo é: eu controlo todas as coisas. Não significa que Deus cause o mal. Deus não está no mal e o mal não é causado por Deus. Porém, Deus reina sobre tudo, sobre todos, e absolutamente nada sai do controle de Deus. Absolutamente nada sai daquilo que é o plano de Deus para a história da humanidade. A manifestação de Deus através da história. Então, quando percebemos que Deus está nos dando orientação, que Deus está nos dando a direção, o nosso papel é dizer sim, Senhor. Deus fala, a gente faz e ponto. A gente não precisa de ter muitas explicações a partir de Deus. O que não significa que Deus seja, e a mensagem de Deus seja irracional e ilógica. Não é isso. A questão está, como Agostinho certa vez disse, que não é que Deus e a fé não seja racional, que a fé não se comunique com a razão. Porém, a fé passa pela razão, transita na razão, mas vai além da razão. Isto é, Deus não tem explicações a nos dar sobre coisas que estão acontecendo. Então, é bobeira ficar tentando perguntar o porquê das coisas, o para quê das coisas. A gente tem que confiar, entender a direção que Deus nos dá e seguir em frente. Segunda questão importante aqui, nesse ato do profeta Jeremias, é que a obediência de Deus não depende da certeza e ou garantia de resultados. Né? Quando Deus nos dá uma direção, a gente deve ir e fazer, acreditar na direção que Deus nos deu, independente de ter a convicção de quais resultados virão a partir daquela nossa decisão. Confiar em Deus, e isso está espalhado em toda a Escritura, requer uma entrega total à vontade de Deus. É por isso que o salmista, em algum momento, diz que a gente deve entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ter a certeza de que o mais, ou que tudo, ele fará. É um convite bastante interessante para a gente. Né? As nossas decisões, elas não devem ser baseadas apenas, isto é, exclusivamente em avaliações imediatas. Porque o tempo é um tempo que passa, a gente tem momentos históricos, experiências próprias de um determinado período da nossa vida, da nossa história individual e da história da humanidade, mas Deus é um Deus que existe desde o sempre. Então, Deus não tem que atender aos nossos critérios avaliativos, né? E as nossas decisões, ainda que devam ser tomadas com responsabilidade, com dignidade humana, com respeito a nós, a nossa história, a nossa identidade e aos outros, a gente precisa ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus está dizendo para a gente. A gente precisa ter sensibilidade para ir além das nossas avaliações quando, insisto, quando percebermos que Deus está nos dirigindo a uma atuação diferente, a uma decisão importante, a uma questão que requer a nossa atenção especial. Então, eu fico pensando que quando Deus disse então para Jeremias que ele deveria comprar aquele terreno sem valor, talvez, e o texto não trabalha esse detalhe, não foi importante a escrita disso, mas é uma hipótese minha, de que Jeremias tenha dito: Senhor, como assim? Comprar um terreno agora? O Senhor está dizendo que vai destruir isso aqui tudo, está dizendo que o inimigo vai nos levar para o cativeiro, eu já tenho um ano de vida, eu já estou envelhecendo, e agora o Senhor está dizendo que eu devo comprar um terreno? Que sentido faz comprar um terreno? É como se alguém estivesse dizendo para nós hoje: pandemia, incerteza total, que sentido tem iniciar um novo projeto agora? Né? Com caos, com essa incerteza no mundo. Que sentido tem expandir algum tipo de atuação nossa? Seja de trabalho, seja de projetos pessoais, seja ministeriais. Que sentido faz expandir
qualquer projeto, planejar um futuro diante de um quadro de incerteza, diante de um quadro de instabilidade. E talvez Jeremias pudesse ter colocado isso para Deus. Enquanto que Deus estava dizendo, então, vai e compra. Não fique me perguntando se faz sentido ou não essa compra. Você precisa ir e fazer essa compra. E ponto. Terceira lição importante aqui é que essa esperança que foi gerada através desse ato do profeta Jeremias foi uma esperança que foi fazendo uma parceria com a fé. Porque quando Deus fez aquela proposta e deu aquela ordenança para que ele comprasse o terreno, ele disse, Senhor, ok, tá bom, eu vou comprar o terreno. Quando meu primo chegar aqui, eu vou entender que de fato essa foi a mensagem do Senhor para mim e eu vou comprar esse terreno. Eu vou fazer essa loucura. E ao comprar o terreno, o que o profeta estava dizendo foi, Senhor, eu acredito que um dia o Senhor vai restaurar todas as coisas. Eu acredito que um dia o Senhor vai restaurar a história de Israel. Eu acredito que um dia o Senhor vai nos trazer de volta para essa terra. Eu acredito nas tuas promessas, mesmo o quadro sendo de desesperança, sendo de calamidade, sendo de destruição, sendo de uma iminência de instabilidade e morte, eu acredito que o teu projeto de restauração vai acontecer. Eu acredito que a destruição, que a pandemia, que a morte, que todas essas desgraças do mundo não vão durar para sempre. A restauração vai chegar em tempo. Então, quando ele comprou o terreno, ele estava reafirmando a fé dele no Yahvé, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que já havia livrado o povo de Israel de várias situações, inclusive de um exílio anterior lá no Egito. É como se o profeta estivesse dizendo, Senhor, diante desse quadro de incerteza, diante da destruição, diante de toda essa situação que está no meu entorno, eu decido acreditar. Eu vou seguir investindo no bem. Eu vou fazer o que tem que ser feito como uma espécie de manifesto de esperança. Aquele ato profético tinha a ver para o profeta Jeremias, para a sua tribo, para a nação de Israel, especialmente para o povo de Judá, como uma manifestação de esperança, um manifesto de que Deus não havia esquecido o seu povo. E diante disso, eu fico pensando no tempo presente e ponderando que tipo de manifesto a gente pode fazer individualmente, como comunidade, como sociedade, para reafirmar a nossa esperança na cura, a nossa esperança na transformação do mundo, a nossa esperança na dignificação das relações humanas, a nossa esperança na transformação da sociedade, a nossa esperança na expansão do reino de Deus diante de um cenário do caos. Que tipo de manifestação pode aparecer na nossa fé, nas nossas reuniões, nos nossos encontros virtuais, através das nossas ações de solidariedade, através dos relacionamentos mais próximos, como a gente pode manifestar a nossa fé e a nossa esperança num tempo de renovação, num tempo de transformação, num tempo de restauração de Deus para a humanidade. Como a gente pode reafirmar a nossa confiança no Deus de Israel, no Deus de amor, no Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa mensagem dada por Deus através do profeta Jeremias, ela foi tão forte que ela foi percorrendo todos os períodos proféticos da história de Israel e chegou depois até nós lá no Novo Testamento, né? Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 34, ainda falando dessa possibilidade de fé e esperança, o profeta Jeremias disse o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei
no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Deixa eu só voltar aqui ao Instagram. Só um momento. Edu, filho, quando você for fazer... Quando você for salvar para o YouTube, tenta cortar essa parte aqui. Já volta. Tecnologia é uma coisa interessante. Está conectando ainda via Instagram. Voltamos ao Instagram. Então, ao passo que Deus estava usando as mensagens proféticas do Jeremias para anunciar punição ao povo que havia deixado a aliança com Yahvé, Deus, por outro lado, estava anunciando que chegaria um dia que a restauração aconteceria no meio do seu povo. E ali, na sequência, o que acontece é que realmente o exército da Babilônia toma Jerusalém, destrói os muros, queima o templo, em 3 viagens leva boa parte do povo cativo e esse povo fica lá sofrendo como escravo durante 70 anos. E lá no Novo Testamento, no livro dos Hebreus, ao escritor falar sobre essa aliança antiga e a nova aliança e a condição necessária de que os filhos e as filhas de Deus acreditem na restauração, acreditem e reafirmem a sua esperança, Hebreus capítulo 8, versículos do 6 ao 12, diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ao dos profetas do Antigo Testamento. O ministério que Jesus recebeu é superior ao ministério do Jeremias. Assim como também a aliança da qual ele, Jesus, é mediador, é superior à antiga aliança dos profetas e da lei mosaica, sendo baseada em promessas superiores. A aliança que Jesus fez com a humanidade, ou que Deus fez com a humanidade por meio de Jesus, é superior à aliança antiga e é baseada em promessas superiores. Se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra aliança, que foi a aliança com Jesus. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, reinos do norte e do sul. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu, o Senhor, me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, depois que eles aprenderem a me servir, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quer dizer, o escritor aos Hebreus citou o texto anterior de Jeremias capítulo 31. O que as escrituras estão nos ensinando? Que nenhum cenário é maior
do que o plano de Deus de restauração da humanidade. Nenhuma dificuldade, nenhuma calamidade é maior do que a nossa esperança de que viveremos a experiência da restauração, não só da humanidade, mas de todas as coisas, da criação, quando, disse o apóstolo Paulo, chegaria um tempo em que todas as coisas, toda a criação, absolutamente todas as coisas criadas, iriam convergir para Cristo e nos encontraríamos ali. O nosso desafio é continuar acreditando. O nosso desafio é não desistirmos no meio do caminho. O nosso desafio é não nos cansarmos de fazer o bem, de nos dividirmos, de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Não só em recursos financeiros, mas em atenção, em compreensão, em perdão. O nosso desafio é diariamente encontrar sinais do reino de Deus durante a calamidade, mesmo em meio a situações muito difíceis. O nosso desafio é em oração, em atos e, como qualquer forma de manifestação humana, reafirmar que a gente acredita que Deus não deixou de controlar todas as coisas, que Deus não se esqueceu de nós, que Deus não se esqueceu de que estamos sofrendo, de que estamos passando por dificuldades, de que estamos perdendo pessoas importantes, de que estamos perdendo emprego, de que estamos perdendo sustento, de que estamos com governantes que só querem o seu próprio bem da sua família, que temos bandidos em várias instâncias dos nossos governos. Deus não se esqueceu disso. E ao seu tempo, Deus vai punir quem tiver que punir, e Deus vai abençoar e restaurar o remanescente, quem Ele tiver que restaurar, quem Ele tiver que reconciliar, quem Ele tiver que tornar novas todas as coisas para homens e mulheres de todos os lugares, de todas as nações, de todas as culturas. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Talvez a gente tenha que comprar algum terreno sem valor nesse momento. Talvez a gente tenha que investir em algumas coisas não tão valorizadas em nossa cultura hoje. Talvez a gente tenha que retomar projetos ou expandir projetos, apesar de não termos absolutamente nenhum tipo de garantia de que esses planos vão funcionar. Apesar da gente não saber e ter certeza de que se as coisas vão dar certo ou não. O que faz a gente comprar alguma coisa sem valor no nosso tempo, né? O que faz com que a gente continue acreditando na humanidade mesmo diante de tanta desumanidade. O que pode nos fazer acreditar na prosperidade num cenário de aumento de pobreza. O que pode nos fazer acreditar na justiça social diante de um aumento tão exponencial da desigualdade entre as classes, entre os povos, entre os países. Tomara que a gente perceba que nesse tempo de dificuldade Deus quer colocar esperança no nosso coração. Tomara que a gente perceba que nesse tempo de dificuldade Deus quer ouvir de cada um de nós, seus filhos, suas filhas, de que sim, Senhor, a gente vai comprar um terreno sem valor, de que a gente não vai se cansar de fazer o bem, de que a gente não vai se cansar de ser instrumento de Deus para a expansão do seu reino, de que a gente não vai se cansar de sinalizar esse reino de amor, de que a gente não vai se cansar de acreditar na restauração de todas as coisas, de que a gente não vai se cansar de amar, de perdoar, de termos disposição para a reconciliação,
de que a gente não vai desistir de ninguém, de que a gente não vai desistir de projetos que estão abençoando a vida de tantas pessoas. E ainda que a realidade queira nos paralisar e queira nos desanimar, a gente vai continuar reafirmando que Deus é maior do que tudo isso, de que Deus é maior do que as dificuldades, de que Deus traz alegria para o nosso coração, de que Deus enche o nosso coração de esperança, de que Deus restaura a nossa fé, de que Deus nos coloca em lugar de segurança mesmo diante das impossibilidades e da insegurança de vida, de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, pelo que não temeremos, ainda que as situações desestruturem a gente, ainda que a gente se sinta um pouco que perdido na vida, ainda que a gente esteja temendo não continuar com o nosso emprego, ainda que a gente esteja temendo não conseguir dar conta dos planejamentos anteriores, ainda que a gente esteja temendo ter que alterar os nossos projetos e nessa incerteza sem saber se as alterações e as adaptações nesses projetos, planos e desejos, se eles vão acontecer como esperamos ou não. É diante de Deus que a gente pode colocar tudo isso. A gente tem um Deus de amor à nossa disposição. A gente pode apresentar a nossa vida e todos os nossos sentimentos e todos os nossos pensamentos na esperança de que Deus ouve a nossa voz, de que Deus nos percebe, de que Deus reconhece a nossa existência, de que Deus reconhece as nossas limitações e está pronto para nos restaurar, para nos reconciliar com Ele, para nos trazer para perto, para nos fazer estar junto, para alimentar o nosso coração de fé e esperança, num Deus que já em nós, nesse tempo, cumpriu a sua promessa. Ele já pôs o novo coração dentro de nós. Ele já nos deu o seu Espírito Santo. Ele já mudou e continua transformando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de sentir. E por isso o apóstolo Paulo diz que hoje sim a gente tem a bênção e a alegria de termos a possibilidade de sermos guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da verdade. Tomara que a gente ouça a voz de Deus. Tomara que a gente entenda aquilo que Deus quer falar com a gente nesse tempo. Eu tenho certeza plena de que nesse tempo Deus está falando com a gente. De que nesse tempo Deus quer dirigir a nossa vida. Deus quer expandir o nosso alcance. De que nesse tempo Deus está construindo e realizando uma obra poderosa dentro de nós. Uma obra de restauração. Uma obra de expansão de mente. Uma obra de expansão nas dimensões do amor. Esse amor que já foi derramado em nossos corações. Tomara que essa palavra alcance o teu coração, aonde você estiver. Tomara que você, ao ouvir essa mensagem, perceba e se recorde de coisas que Deus tem dito para você, de direcionamento que Deus tem dado para você. Seja qual for o campo da tua vida, seja qual for o aspecto que Deus está transformando nesse tempo. Insisto, com isso não estou dizendo que Deus trouxe a pandemia, só estou dizendo que Deus continua trabalhando em nós, através de nós, no mundo, na existência, na história dele relacional com a humanidade, na intenção de Deus de restaurar consigo ou para si todas as coisas, todas as pessoas, todos os povos. Deus não está de licença, Deus não entrou em quarentena, Deus continua conosco. A sua mensagem continua sendo mensagem de fé, de esperança, de reconciliação, de renovação. E tomara que a gente perceba isso. Tomara que essa mensagem alcance o nosso coração. Tomara que a gente seja renovado pelo poder do Espírito de Cristo, pelo poder da ressurreição de Jesus. Tomara que a gente seja ressuscitado em Jesus. Tomara que o nosso coração se encha de esperança. Tomara que o nosso coração decida acreditar em Jesus todos os dias, em todas as situações, apesar de todas as situações e para além de todas as situações. Que Deus, em Cristo, nos abençoe hoje e todos os dias, para a glória do nome dele. Amém e amém.